Olá, aqui Joel Câmara, falando aqui do Parque Trianon, em Sampa. Bom, outro dia eu passei aqui e trouxe uma pergunta que eu considero fundamental, uma das perguntas mais cruciais que nós temos para responder, que é a pergunta: qual é a sua trilha? E esse sua tem esse sentido do autorreferenciado, aquilo que efetivamente sai da profundeza do nosso ser. Hoje eu queria enveredar um pouquinho sobre o processo de responder a essa pergunta. Para que eu responda essa pergunta, claro que existem formas mil de respondê-las, mas eu gostaria de propor duas outras perguntas que, se encaradas e respondidas, nos ajudam a responder a essa primeira pergunta já trazida. E as duas perguntas são as seguintes. A primeira: quais são os desejos que você identifica dentro de você que podem subir à categoria de intenções conscientes? Olha só, você transforma desejo em intenção consciente. Você já vai para um outro patamar, que é um patamar de formação da vontade. Então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: como eu transformo esses desejos e intenções conscientes numa força que vibra e atua por si só? Ou seja, a intenção, ela é forte o suficiente para caminhar por si só e eu vou junto com ela. Então essa é a segunda pergunta. Essa segunda pergunta, ela se responde da seguinte forma. Voltando à primeira, eu trago uma terceira e quarta pergunta. A terceira é a seguinte: quão claros são esses desejos e intenções para você? E a quarta pergunta é: quão fortes são esses desejos e intenções para você? Quão forte você os sente dentro de si? Olha só, então a segunda pergunta, que é como desenvolver ou como fazer com que essas intenções andem por si próprias e eu me sinto indo com elas, tem a ver com responder essas terceira e quarta perguntas de uma maneira, sobretudo, consciente e sentida. É um processo em que você pluga a mente no coração e você estabelece essa dialética entre o cognoscível com aquilo que é sentido. Olha só, eu estudo esse assunto há pelo menos 20 anos e sobre ele já escrevi 2 livros, o segundo dos quais em processo de impressão ampliada da primeira versão, que foi eletrônica. Se você quiser conversar um pouco mais sobre isso, se você sente o mínimo de interesse sobre esses tópicos, que são profundos e nos acompanharão a vida inteira, inscreva-se na minha página, que está aí em algum lugar dessa plataforma. Bom dia, se ainda não votou, uma boa votação nesse 15 de novembro de 2020. Grande abraço.